Olá, pessoal, tudo jóia? Bem, agora estamos com mais uma live do HIT, promovida pelo HIT. Hoje temos convidados mega especiais, convidados aí, parceiros do HIT. Estamos com praticamente a Inova em peso aqui. E vamos falar de um tema muito importante, que é sobre, que é sobre, opa, deu aqui um. Vamos falar sobre patentes, propriedade intelectual, inovação no geral, né, Joana? Deu um pequeno gap aqui. Pronto, voltando. Então, vamos falar sobre aí propriedade intelectual, desmistificando muitos aí, alguns, né? Exatamente. E qual que é o intuito, então, de hoje? Pronto. Bem, tá, foi? Tá no ar? Tá no ar. Show, gente. Pessoal, peço desculpas aí, tivemos só alguns probleminhas técnicos, mas agora está tudo resolvido. Então, voltamos ao ar, mais um webinar importante aí, desmistificando a propriedade intelectual. Temos aqui convidados de peso, Paulo Quintaires, Fábio Meira e Rodrigo Naves, tá, gente? Gente aí de peso falando sobre propriedade intelectual e suas diversas aí características. E isso é um tema super importante para quem está pensando aí em desenvolver uma startup, quem está pensando em desenvolver um produto ou um serviço e se preocupa, óbvio, com a propriedade que tem aí autoria sobre esses produtos tecnológicos, esses serviços tecnológicos. Mas antes de eu passar a bola para os nossos convidados, eu só queria fazer um anúncio aqui. A lista de aprovados, né, da seleção aqui dos novos residentes do Hub VDT vai sair amanhã, sexta-feira, às 18 horas, em todas as nossas redes sociais. Então, não percam aí quem está nos acompanhando desse importante momento histórico, nosso marco, né, do primeiro aí turma de residentes que vai estar na fase de pré-incubação, incubação, pré-aceleração e aceleração, tá joia? Muito bem, então vamos lá entrar no assunto importante. O primeiro a falar no talk de hoje vai ser o Fábio. Fábio, gente, tem uma mega experiência, trabalha bastante com roadmap, com inovação, e o Fábio vai dar algumas dicas bacanas aí sobre inovação. Fábio, conta um pouquinho para a gente esse negócio de inovação, invenção, traz aí alguns insights importantes aí para a nossa comunidade. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigado, Joana, aí pelo convite que você fez a nós. Boa tarde aos camaradas Rodrigo e Paulo, parceiros aí já de uma boa jornada. E a gente está aqui justamente porque nós vimos trabalhando com esses conceitos de inovação e de propriedade intelectual, né, propriedade industrial, já há um certo tempo, pela assessoria de inovação tecnológica a Inova CPS, a Inova Paula Souza, né, que ela foi criada já em 2013, e desde 2013 nós temos essa preocupação de trabalhar adequadamente, né, essas questões da propriedade intelectual, do direito autoral, né, e da inovação em si. Antes de começar a falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, que eu vou deixar isso para o Rodrigo trabalhar mais, eu acho que é importante a gente entender o que é inovação, né, embora já seja um tema bastante trabalhado hoje em dia,
mas a gente entender o que é inovação, desculpa, e principalmente a gente entender um pouquinho a lei federal, né, a lei federal brasileira de inovação, que pouquíssimos empresários buscam apoio nessa lei, né? Então, é uma lei bastante importante e é uma lei que visa dar um apoio muito grande ao empresário, justamente no tocante à criação de seus produtos, à criação de seus serviços, né? A transformação da sua ideia em um produto, em uma marca. Então, a primeira dica que fica, né, que o empresário brasileiro, né, que o empresário que está buscando o RIT, conheça a Lei Federal de Inovação. Tá? Ela é extremamente importante. Conheça a Lei Paulista de Inovação, tá? Outra lei bastante importante para o nosso ecossistema, né, onde nós estamos ambientados. Então, quando a gente fala em inovação, né, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é pensar em invenção, na criação de algo a partir do nada, né? E a inovação não necessariamente está focada na invenção, né? A inovação, ela, na sua definição mais simplista, ela implica na melhoria de um produto, não interessa a natureza desse produto, ou na melhoria de um processo, né, do fazer o produto, ou na melhoria de um serviço, né, visando, né, objetivando oferecer valores diferenciados para o seu público-alvo. Então, uma palavra muito importante quando a gente pensa em inovação é valor. Qual o valor que você está oferecendo para o seu público-alvo quando você está pensando na inovação do seu produto, na inovação do seu serviço ou na inovação do seu processo? E quando eu falo valor, eu não estou falando de valor econômico. Eu estou falando do valor agregado que o seu produto, que o seu serviço oferece para o seu público, né? Ou seja, que dor ele vai resolver. Que dor do seu público-alvo você vai resolver com essa inovação. Eu gosto de um exemplo muito simples, para falar de inovação, né? Eu sempre começo minhas palestras com esse exemplo, que é a iluminação ambiente, né? Se você pegar há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a iluminação ambiente era feita com lâmpadas de óleo. Depois de um tempo, 1.500, 1.600 anos atrás, a iluminação ambiente passou a ser feita com velas. No final dos anos 1800, veio a lâmpada incandescente, que reinou por muito tempo. Aí depois veio a lâmpada fluorescente, né? E agora, mais recentemente, a lâmpada LED. Ou seja, todos os produtos evoluíram, né, em sua função, que é a iluminação ambiente, e cada evolução apresentou um valor diferenciado para o público-alvo, né? Então, isso é inovação. É um exemplo simples, simplório, né, mas que demonstra claramente, né, o que é a inovação para a gente. Então, falando rapidamente da Lei Federal de Inovação, a Lei Federal é a Lei 10.973 de 2004. Aí depois ela foi alterada pela 13.243 de 2016. Então, em 2016, ela sofreu uma atualização bastante importante. E por essa lei, né, a definição de inovação, no seu inciso 4º, é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo, desculpa, no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços, processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto. Isso que eu estou falando aqui, ó, novas funcionalidades, características do produto, o Rodrigão vai bater pesado na hora que ele começar a falar de propriedade industrial. Tá? Serviço ou processo já existente
que possa resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Aí, no artigo 1º, tem uma série de incisos bastante interessantes, mas eu vou focar principalmente 5 incisos aqui, que tratam necessariamente de mercado, né? Ou seja, de questões econômicas. Tem outros incisos que tratam de questões sociais e questões científicas. Mas, para o nosso público hoje, o inciso 5º, por exemplo, ele trata da promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre o setor público e privado e entre empresas. Então, esse é um movimento que nos Estados Unidos, por exemplo, é fortíssimo, que é a interação entre a universidade e a empresa. E aqui no Brasil isso ainda está começando a engatinhar, né? Com um pouco mais de frequência. E um dos principais objetivos de vocês, né, do HIT, um dos importantes objetivos de um núcleo de inovação é justamente trabalhar essa aproximação, né? O inciso 7º, ele fala o seguinte: a promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional. O 8º, ele trata do incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia. Então, é outra coisa que aqui no Brasil a gente ainda não está muito acostumado a ver, né? Que o Rodrigo também trata bem esse assunto quando se fala em transferência de tecnologia. Isso está dentro do conceito de propriedade industrial. O inciso 11º, atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente atualização e aperfeiçoamento. Você sabe que nós temos no estado de São Paulo a FAPESP, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E quando se fala em FAPESP, todo mundo acha que a FAPESP atende pura e somente à universidade. Mentira. A FAPESP tem um plano, né, tem o FIP, que é voltado para o desenvolvimento de produtos pela indústria brasileira ou pelo empreendedor brasileiro, aquele que está começando do zero, né? Então, o investimento total pode chegar a R$ 1.200.000, né, sem a necessidade da devolutiva desse dinheiro. É um dinheiro aplicado ao desenvolvimento da ideia do produto. E geralmente sobra dinheiro no estado de São Paulo por causa dessa carteira. Por quê? Porque as pessoas não apresentam projetos. Então, esse é um outro ponto que o empresário, que o empreendedor tem que aprender a buscar, né? O fomento, os órgãos de fomento para desenvolver a sua ideia, para desenvolver o seu produto, para desenvolver a sua marca. E o último, o apoio, né? Incentivo e integração dos inventores independentes às atividades de ICTs e ao sistema produtivo. Ou seja, trabalhar, de uma certa forma, a prospecção tecnológica, de forma que as pessoas que criam, né, tenham acesso aos centros de inovação, aos ambientes de pesquisa, né, e ao ambiente produtivo nacional. Então, a Lei Federal, né, de Inovação, ela trata isso de uma forma bem ampla, né, e que visa justamente motivar o empreendedor, né, a criar o seu produto, a criar a sua ideia, a ter a sua marca, a ter seu produto no mercado, né? Então, e aí entra toda a questão voltada depois à proteção disso que está sendo criado, né? E aí que entram os conceitos da propriedade industrial e da propriedade intelectual. Aí eu deixo agora para os nossos amigos darem continuidade. Mais tarde, um pouquinho, eu volto falando um pouquinho mais de prospecção tecnológica, que eu acho que é bastante pertinente também para esse meio ambiente, para esse ecossistema no qual a gente está inserido aí. Muito bacana. Vejam a experiência do Fábio em inovação e já fica a dica, né, gente? Precisamos sim conhecer a lei de inovação, assim como várias outras leis que o empreendedor tem que conhecer. Essa é uma fundamental. E agora eu vou fazer a introdução correta, porque com esses cortes que eu tive, eu não fiz a introdução correta. Então, aqui é meio fora da caixa, né? Então,
Gente, quem que é o Fábio, né? O Fábio é professor universitário de tecnologia da informação já há mais de 25 anos, agente de inovação e coordenador de projetos da assessoria de inovação e tecnologia da Inova, né, do Centro Paula Souza, na região de Lins. Então, ele está um pouquinho longe aqui da gente, de Taubaté. Atua em diversas áreas, né, em engenharia de software e empreendedorismo. E atua também com treinamentos na área de gestão Lean, Scrum, uma ferramenta muito importante, né, para a gente fazer um desenvolvimento mais ágil, e Design Thinking também. Já fica o convite para o Fábio, né, vir aqui nos visitar. Quem sabe aí faz uma oficina com nós de Scrum e Design Thinking. E também atua Já está nessa área, aceito. na área de propriedade intelectual e prospecção. Veja que ele falou várias vezes o termo prospecção tecnológica. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho mais, né, para quem não conhece esse termo, essa ferramenta, a importância que ela tem no mundo dos negócios. E agora eu vou passar a bola para o Paulo, né? Vou falar um pouco aqui do Paulo, da história do Paulo, e o Paulo vai contar um pouquinho para nós o papel aí do Nietzsche, né? No ambiente de inovação, isso é um importante aí, instituição, organização aí que compõe o ecossistema de inovação. Ele vai falar um pouquinho do papel e a quem se interessa a tal da propriedade industrial, né? No âmbito de pesquisa. Então, o Paulo já é um grande parceiro nosso. O Paulo é bacharel em física, gente, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestre também em física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, doutor em física, né, pelo Centro Brasileiro também de Pesquisas Físicas. Hoje é professor associado da FATEC, aqui de Pindamonhangaba, próximo de nós, agente regional da inovação da assessoria Inova, Paula Souza, coordenador de apoio a pesquisas de pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e também é professor assistente, doutor da Unital, na universidade aqui, no qual a EPTS, né, faz parte. E tem experiência na área de ensino de física, tecnologia de informação, comunicação e gestão de projetos científicos, né? Eita, nós. Paulo, então a bola é com você. Conte aí um pouquinho aí do Nietzsche e fica aí à vontade. Obrigado, Joana. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Dividir aí o espaço com os colegas da Inova também, de longa data, de longa jornada, é um prazer enorme. Eu trabalho na Inova, né, como que é a assessoria de inovação, que acaba tendo uma função muito parecida com a do Núcleo de Inovação Tecnológica. E eu também trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de Taubaté. E vou falar um pouco sobre as dúvidas sobre o papel desses órgãos dentro das instituições de ensino. Os pesquisadores, os professores e também os alunos, eles costumam ter muita dúvida sobre o que é propriedade intelectual, o que é propriedade industrial, se eles devem ou não usar isso. Bom, em primeiro lugar, propriedade intelectual é um termo maior que propriedade industrial. A propriedade intelectual ela engloba os direitos autorais, os direitos conexos e também a propriedade industrial, né, com as patentes, com as marcas, com o design industrial, enfim. Então, quando a gente usa o termo propriedade intelectual, a gente está falando de alguma coisa que engloba, inclusive, o direito de um autor que escreveu um livro ou de um pesquisador que publicou um artigo. Então, é uma primeira confusão que surge. A segunda também, né, confusão que até eu acho que é uma consequência da primeira, é a dificuldade em saber se cabe a algum pesquisador ou a algum aluno, né, no projeto dele de final de curso, ele ter um registro de uma patente ou de uma marca. Eu vou mostrar rapidamente para vocês um slide, só para exemplificar isso, para mostrar que existem aí as várias áreas, né, de pesquisa e que a gente vai ter soluções diferentes para cada uma delas. Deixa eu só compartilhar com vocês. O que eu estou mostrando aqui nesse slide
é que existe um elo dentro das instituições que vai da ciência básica até a inovação, né? Quanto mais próximo da ciência básica, mais próximo de ter direitos autorais em relação ao trabalho de pesquisa. Quanto mais próximo da inovação, mais próximo da propriedade industrial. Por quê? Eu vou usar um exemplo que eu acho que é fácil para todos entenderem de todas as áreas. Tá? Um pesquisador da área de engenharia e de física, química, ele estuda, por exemplo, propriedades dos metais, né? Ele está estudando, então, qual é o comportamento da natureza, como a natureza funciona. Quando ele faz essa investigação, ele está investigando ciência básica. Do mesmo jeito, quem trabalha na área de biociências, que investiga como são os ossos do corpo humano, quais são as características dele, etc., ele está estudando como é isso, né, como a natureza funciona, ele está lá na ciência básica. Evoluindo um pouquinho, quem trabalha com a parte de novas ligas metálicas, investigar um pouco a composição entre metais, ele já sai um pouco aqui da ciência básica e vai para a ciência aplicada. Nos dois casos, dificilmente eles vão registrar patentes, eles vão publicar artigos, que vai dar a eles, eternamente, o direito de autor por ter realizado algumas descobertas, por ter realizado aí, algumas novas descobertas, novos mecanismos e de novos materiais. Quando eu começo a usar estes conhecimentos para, por exemplo, investigar se um determinado tipo de metal ele cola, ele adere a um osso, e eu começo a desenvolver a partir disso próteses ou ortopédicas, né, ou próteses odontológicas, que acho que é um exemplo mais fácil, eu já estou desenvolvendo tecnologia. Né? E aí eu já começo a me aproximar da possibilidade de ter patentes em cima disso. Quando eu agrego novas funcionalidades ou busco novas técnicas para fazer essas patentes, por exemplo, novos dentes, né? Se o dente adere melhor, se ele tem uma função melhor, se ele tem um tratamento térmico que permite uma aderência mais rápido, ele está fazendo inovação. E aí sim, ele deve proteger as invenções dele com patentes, com modelos de utilidade, para que ele possa explorar isso com exclusividade. Tá? Então, são áreas diferentes da pesquisa e que elas vão ter formas diferentes de proteger esse conhecimento. Direito autoral para ciência básica, propriedade industrial para inovação, passando aí por todo o elo aí, né? Então, dentro da universidade, nós temos, né, da universidade, das FATECs, mesmo das ETECs, nós temos pesquisas em todos os níveis, né? Tem algumas pessoas que têm trabalhos de conclusão de curso que eles são mais ciência básica, e aí não cabe muito fazer nenhum trabalho, né, registro de propriedade industrial. Desculpa. Mas o que a gente percebe na ciência brasileira é que nós temos uma produção muito grande na área básica e uma produção muito pequena na inovação. E o nosso papel, enquanto NIT, enquanto assessoria Inova, é incentivar a que os trabalhos de conclusão de curso e também os projetos de pesquisa dos professores, eles sejam mais voltados e mais focados para gerar patentes, saindo dessa coisa que é tão majoritária na ciência básica e aplicada e focando mais na tecnologia e inovação. Esse é o nosso papel enquanto coordenadores de projetos na Inova e também é o meu papel dentro da Universidade de Taubaté, que é mover essa máquina, né, de pesquisadores e de alunos em prol da inovação e também do empreendedorismo inovador, né? Porque a partir do momento em que um trabalho de um aluno ele gera uma inovação, se a inovação é porque tem mercado, ele produziu algum conhecimento que tem mercado e ele pode explorar isso. Então, ao invés de meramente pensar em se formar para ter um emprego, ele pode se formar e o projeto dele de conclusão de curso ser o embrião de uma nova empresa ou de uma nova área dentro de uma empresa baseado num produto tecnológico desenvolvido por ele. Ok?
E agora o Rodrigo, né, vai falar aí sobre exatamente o que é patente, como fazer as solicitações, e depois eu volto a falar também sobre esse tema. Isso, temos muito o que falar para entender um pouquinho mais a estrutura e como que o NIT, de fato, vai ajudar aí as startups que vão estar aqui no HIT, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais, tentar, né, nesses pouco tempo que a gente tem, entender um pouquinho melhor a estrutura, mas veja a importância que o Paulo enfatizou de a gente transformar pesquisas básicas em inovação, ou seja, como que a gente vai acelerar esse processo. E o HIT, com certeza, tem muito interesse, sim, de trabalhar com a pesquisa básica, mas nesse enfoque, né, de gerar isso em inovação. E a gente vê, né, o Paulo, como a própria vacina do Covid está passando por todo esse processo, e ele é totalmente puxado, né, uma demanda gigante por isso. Então, a gente está assim, né, venha logo vacina e transforme logo numa inovação. Então, bacana. Adorei esse fluxo que você mostrou para a gente. Bem bacana. Bem, então agora vamos falar com o Rodrigo, grande Rodrigo. Gente, o Rodrigo Naves, ele tem pós-graduação lá do Centro MBA em Executivo em Gestão Estratégica de Inovação Tecnológica, tá? E Propriedade Intelectual, aí pela AVM Faculdade Integrada, lá em Brasília. Vai parar lá em Brasília, Rodrigo. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica do Paulo e Souza, coordenador de projetos da Agência Inova também, Nova em peso aqui hoje, e tem experiência na área de educação, com ênfase, então, no ensino profissionalizante e em direito empresarial. Gente, o Rodrigo atua como advogado e é consultor na área, exatamente sobre o tema de hoje, propriedade intelectual. Rodrigo, a bola é com você, conte aí um pouquinho aí sobre os diferentes, dá uma informação para a gente sobre isso. Maravilha. Joana, obrigado pelo convite, viu? É muito bom estar com os meus colegas aqui junto. Só fazer uma ressalva aqui, a hora que você comentou do nosso amigo Fábio, acho que você leu alguma coisa errada, aí que falou que ele tem 25 anos de experiência, mas como se ele tem 32 de idade, ganhei uns pontinhos com meu amigo, hein? Olha só. Não sei, né? Mas, começou a dar aula cedo, hein, cara? Minha barba não permite Mas, pessoal, é um prazer poder falar um pouquinho, né? Nós vamos falar de uma maneira en passant, uma maneira um pouco superficial, porque nós não temos tempo para poder aprofundar esses nossos temas. Então, como o Paulo passou para nós aí a bola, nós vamos jogar um pouco essa questão da propriedade intelectual agora com outros itens, com outros temas que agregam. E eu vou pedir para vocês a licença também de compartilhar aqui algumas telas para a gente poder entender alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Está tudo ok já? A apresentação dos slides está na tela aí? Isso, tá joia. Pessoal, então, como o Paulo muito bem disse, né, nós temos uma divisão nessa propriedade intelectual, e essa divisão ela se faz entre o direito autoral, a propriedade industrial, e a gente ainda coloca uma proteção que foi chamada de sui generis, uma proteção especial, tá? Mas que ela existe, que ela é importante e é interessante, principalmente quando a gente fala do setor agro, né? Então, bem rapidamente, direito autoral envolve o direito do autor. Quem é o autor? É aquele sujeito que, como o Paulo disse, aquele sujeito que escreveu uma monografia, né, um TCC, uma tese e tal, aquele sujeito que escreveu um livro de literatura, aquele indivíduo que fez uma escultura ou uma pintura, aquele sujeito que escreveu uma música. Esses são autores. Envolve também direito conexo,
Por exemplo, o direito do cantor de interpretar a obra do autor. Ou seja, a voz do cantor ou a emoção do cantor naquela música faz com que ele tenha direitos relativos a esse seu trabalho, a esse seu exercício. Então, isso é chamado de direito conexo. E, por incrível que pareça, o programa de computador ele também é direito autoral. Ele não é uma propriedade industrial. Por quê? O programa de computador ele se evidencia por meio de um código-fonte. Eu não conheço essa linguagem, é uma língua, né? O Fábio fala bem essa língua, eu não conheço, né? Mas ele se expressa, é como se você estivesse escrevendo. Então, esse código-fonte ele é um direito autoral. Isso é importante porque o programa de computador ele tem uma proteção muito maior do que a proteção dos outros itens que nós vamos falar abaixo agora. Né? Para você ter uma ideia, um programa de computador ele é protegido por 50 anos a partir da data em que ele foi concebido. Então, nós estamos falando aqui de duas leis. Leis 9.609, Lei 9.610, ambas de 1998. Aí eu tenho a propriedade industrial, que o Fábio falou da Lei 9279. Aliás, minto, o Fábio falou da Lei de Inovação, né? Mas a propriedade industrial, que é da Lei 9.279 de 96, e essa propriedade industrial está dividida em direito relativo às marcas, exclusividade de uso de marcas, patentes, as patentes divididas em patente de invenção e de modelo de utilidade. As marcas são protegidas por 10 anos, porém elas são prorrogáveis indefinidamente. Então, a Coca-Cola tem a sua marca aqui no Brasil desde 1943. De 10 em 10 anos, ela pede a renovação. Ela paga uma taxa para renovar a marca e vai renovando. Se ela parar de pagar, ela perde a marca. Patente é diferente. A patente você tem um prazo relativo à proteção, a qual você tem o direito de excluir qualquer terceiro de se utilizar, de distribuir, de vender, comercializar, enfim, né? De utilizar aquele seu desenvolvimento. E aí a patente de invenção, que tem a proteção de 20 anos, ou a patente de modelo de utilidade, que é 15. Modelo de utilidade é quando você pega uma invenção que já existe e você consegue modificar uma invenção de produto, quando você consegue modificar a forma daquele produto de modo a que ele possa obter uma melhor performance, eu vou ter uma patente de modelo de utilidade. Então, um bom exemplo disso, muito rápido, aí é uma tesoura. Você tem uma tesoura comum, tá? Nunca existiu tesoura, ninguém conhecia tesoura, passou a existir a tesoura, pode ser objeto de patente, de invenção. O modelo de utilidade seria você pegar essa tesoura comum e adaptar nela um serrilhado ali no corte dela, ao qual quando você vai cortar o material, né, o papel, ele fica todo serrilhadinho ali, bonitinho, parecendo aquela bandeirinha de São João. Então, isso pode ser considerado uma patente de modelo de utilidade. Ou você melhora o gap dela ali, lá onde você coloca seus dedos, para ter uma melhor performance ao apertar essa tesoura. Nós temos os desenhos industriais. Os desenhos industriais, eles diz respeito tão somente ao aspecto do design das coisas. Ele não traz uma melhoria funcional ou um aspecto de resolução de um problema da sociedade, mas ele diz respeito apenas ao desenho
seja bidimensional ou tridimensional, tá? Que pode ser utilizado na indústria. Então, eu tenho lá um objeto que não tem como ser suscetível a patente de invenção mais, por exemplo, um liquidificador, da forma comum a qual nós conhecemos, mas eu posso fazer um desenho industrial. Como assim? A partir do meu modelo de copo, né, um copo sextavado, por exemplo, mais bonito, né, alguém pode não importar com isso, mas ele chama atenção para aquele produto. Então, é só relativo ao design. E as indicações geográficas também estão na Lei de Propriedade Industrial, que isso é muito importante, o Brasil não usa muito isso, que são aqueles produtos ou serviços regionais, né, a qual a região, uma localização, é muito conhecida pelo oferecimento daquele produto. Né? Então, a indicação geográfica, por exemplo, eu sou um cidadão francano, da cidade de Franca. Franca é conhecida como a capital do calçado, do basquete também, mas isso é outra coisa. Mas o calçado. Então, Franca obteve a indicação geográfica de calçados. Uma indústria de sapato de Taubaté não pode colocar o nome de um calçado dela de Franca. Por quê? Porque pode induzir o consumidor a compreender que aquilo foi fabricado na cidade de Franca. E nós temos, por exemplo, indicação geográfica de cachaça. Paraty é uma indicação geográfica de cachaça. Então, eu não posso fabricar uma cachaça na cidade aqui de Americana chamada Cachaça Paraty. Por quê? Porque Paraty é uma indicação geográfica desse tipo de produto, assim como Salinas. Nesta mesma lei, eu tenho a repressão à concorrência desleal, que vai reprimir aqueles indivíduos que, por exemplo, trabalham para uma empresa e ele vai lá, pega informações confidenciais da empresa, espeta lá o seu pendrive no computador do chefe, pega documentos confidenciais e leva para um concorrente, por exemplo. Isso é até crime, inclusive, a lei fala. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E, no final, essa proteção sui generis, bem específica, são leis esparsas, mas muito importantes, que é a proteção à topografia do circuito integrado, né, que seria o desenho mesmo do chip. Né? O desenho do circuito integrado pode influir na performance desse circuito. Então, pode proteger isso. As cultivares, que são muito utilizadas, gente, quem desenvolve, não é a descoberta de uma nova planta, não é isso. Descoberta é descoberta. Agora, quem desenvolve por si novas plantas que podem ter uma melhor performance no campo, né? Ou flores que são de determinadas cores que não existiam na natureza até então, pode ser protegida por cultivar. E também o conhecimento tradicional associado. É outra lei. Conhecimento tradicional associado são o conhecimento, por exemplo, de comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, que pode trazer uma inovação para a sociedade em geral. E essa lei vem falar que nós não podemos chegar lá no meio da tribo e tal e descobrir para que eles usam aquele veneninho que está naquele animalzinho, né? Ou aquela substância de uma planta e tal, para pegar aquilo, retirar deles e começar a trabalhar não ao lado deles, mas retirando eles daquele estudo, ir lá e pedir uma patente para mim, e a comunidade continua da mesma maneira. Então, veja que nós temos uma série de itens aqui que podem ser utilizados por vocês, né? E no meio disso tudo, o Fábio vai falar um pouco de prospecção também. No meio disso tudo, eu fazer a prospecção do que já existe no mercado, né? Do que eu posso aproveitar daquilo que já existe no mercado, né? E poder fazer com que a minha empresa efetivamente
possa galgar os degraus aí que eu desejo que ela atinja, né? Então, pessoal, bem por cima, essa é a divisão da propriedade intelectual, né? E aí nós vamos, num bate-papo aí, tirando algumas outras dúvidas específicas. Agradeço demais a todos, né? E continuamos aqui com o nosso webinar. Obrigado, viu, Joana? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Nossa, a gente que agradece essa aula. Que isso? É impressionante, né, Rodrigo? Acho que são 11 que eu contei ali, generalidade. E muito dos empreendedores que nos procuram é marca e patente, mas veja que marca e patente são duas, né? De um roteiro aí de 11. E é aquela que às vezes parece assim, eu quero patentear o meu software. Não é software, né? Agora a gente já sabe. É registro de software, e patente, né? E são 50 marca... anos, ou seja, o software já era em 50 anos. Eu acho que em 50 anos aquele software pois tem né? mais validade, né? E a marca tem uma peculiaridade também, que às vezes o pessoal fala, é muito simples, é muito fácil, né? Mas meus amigos sabem, tanto quanto eu também, que às vezes a maioria dos nomes tem algumas pegadinhas ali que a pessoa não tem nem ideia. Ela acha que aqui não, isso aqui tem uma diferença aqui de uma letra, um I para um Y, ou isso ou aquilo, e pode trazer algum problema. Aqui perto a gente tem um supermercado indo ali para o sul de Minas, chama Carrefúvio. E é a cópia, assim, tudo parecido. Eu sei que eles estão com um processo grande do Carrefour, mas é muito complicado. E a gente também tem aqui um caso de um candidato que ele colocou o nome do fogão dele, que ele não pode utilizar. Depois que ele foi ver, aquele negócio, vai ver depois. Coloca primeiro o nome, depois que ele foi ver que ele não pode utilizar essa marca, que ela já está registrada. Então, ele começou uma campanha sobre isso, qual que vai ser o nome aí do fogão que ele inventou. Olha só. Eu já ouvi falar do Mac Ronaldo. Mas, enfim, tem muita história por trás disso aí que... Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar 2 horas contando só histórias sobre isso. É verdade. Mas vamos ver algumas perguntas. Gente, essas são algumas perguntas que aí a equipe do HIT levantou junto com os nossos parceiros e pessoas que vêm frequentando aqui. Mas fiquem à vontade sempre de colocar suas perguntas nas nossas redes, que a gente está fazendo monitoramento aqui, tá joia? Bem, então uma pergunta aí que eu deixo para vocês, eu não sei se é o Rodrigo, se é o Fábio aqui, vocês decidem. A pergunta é por que o processo, né, entrando aí de patente mais especificamente, por que o processo de patente no Brasil especificamente é tão demorado, né? Eu já ouvi falar de gente que levou mais de 5 anos para conseguir sua patente, e aí essa demora toda, esse gasto todo. E tem alguma forma assim que você possa dar? Eu sei que não existe a chave de ouro, mas tem alguma forma que você pode dar algumas dicas de como que a gente consegue agilizar um pouco esse processo? Rodrigão. Eu começo então? Eu falo? Bateu para o Rodrigo. Bom, pessoal, questão de demora. Não é só no Brasil, tá? A patente é algo que demanda um estudo grande, porque nós temos requisitos de novidade, uma novidade absoluta. Para você ter uma patente, não existe aquele negócio de você falar, puxa, eu fui à China e vi um produto, vou patentear no Brasil. Gente, se você viu o produto, você já não pode patentear, né? Tem que analisar a atividade inventiva, aquele procedimento do invento, aquele processo que gerou o invento, né? Para ver se aquilo não é óbvio para um técnico do assunto. Então, você imagina o grau de dificuldade para se fazer esse exame. Aí você pega uma quantidade de pessoas dentro do INPI, uma certa quantidade de pessoas, de examinadores, que não é elevada ao ponto de fazer com que isso seja mais rápido, né? E mais com essa dificuldade, então muitas vezes demora, mas temos visto aí que o INPI tem diminuído isso que a gente chama de backlog, tá? Tem diminuído, tem feito um esforço hercúleo
para que isso diminua, né? Mas, claro, ainda tem um prazo longo. E a Joana citou 5 anos, eu já vi pedidos de patente que estão há 14 aguardando, né? Algumas áreas específicas são mais complicadas, né? Algo que eu ouvi falar que pessoas já fizeram, tá? Não é algo que eu estudei profundamente, os meus colegas podem auxiliar também, é que no Brasil existe um acordo, por exemplo, com os Estados Unidos e outros países também, que faz com que haja uma linha direta com o que foi pedido lá. E a hora que chega aqui, o exame é mais rápido, porque já está protegido lá. Então, tem gente que faz uma proteção fora, pede a proteção fora primeiro, para depois trazer por essa via, né? Por esse acordo para cá, para que aqui seja mais rápido, né? De qualquer maneira, a partir do momento que você tem o pedido em mãos, não é que você já tem os direitos da patente, você não tem, mas você já tem a expectativa do direito a partir daquela data, né? Então, você tem algum mecanismo que você pode até pedir no INPI, se você souber que alguém está te copiando enquanto ainda está no pedido, você vai fazer uma solicitação ao INPI para que ele analise mais rapidamente, porque você tem a prova ali de que tem alguém utilizando do seu desenvolvimento. Então, você tem uma série de ações aí que podem ser realizadas também, né? Instituição pública tem também um processamento mais rápido, pessoas com idade acima de 60, pessoas de ME e EPP. Então, tem alguns critérios aí que pode fazer com que ela também seja analisada mais rápido. E essa demora também, né, Rodrigo? A gente tem que lembrar que esse ineditismo, ele não é em nível nacional, ele é em nível mundial. Então, os profissionais do INPI, eles farão a busca, eles farão a pesquisa desse ineditismo, basicamente em todas as bases de dados mundiais que existem no mundo aí de patentes. Então, eles vão fazer pesquisas nas bases americanas, na base europeia, na base chinesa, japonesa, israelense, o que tiver, tá? Porque para garantir, né, a emissão da patente, né, do diploma da patente, esse ineditismo tem que existir. E em Fora nível a mundial. pesquisa em outras bases que não de patente, porque se já existir, Sim. mesmo sem patente, ela é indeferida. Exatamente. Tem um artigo científico que cita aquilo, acabou, vai quebrar. Então é complicado, né? Esse daí, inclusive, é um ponto que chega muito na universidade, né? O pesquisador já publicou um artigo sobre o assunto e aí ele pensa em requerer uma patente. E não é mais possível, porque ele mesmo, ao fazer a publicação, ele já tornou aquele produto não mais inédito. Ele já deu conhecimento público dele, né? Já não está mais no estado da técnica. Ele tem um prazo aí para tentar comprovar os 12 meses, né? Que período de graça. O período de graça, né? Mas mesmo assim é melhor evitar isso. Joana, também vou aproveitar para comentar uma pergunta que chega muito, tanto na Escola de Inovadores quanto no NIT, que é a questão se existe ou não existe patente mundial, né? Tem pessoas que acreditam que existe um órgão onde eu possa fazer um registro que seja válido para todo mundo. Isso não existe. Cada país tem suas leis referentes à propriedade industrial. Então, quem quer vender para vários países e tem receio de que a patente seja quebrada nesses outros países, ele tem que fazer o registro país por país, o que tem um custo bem alto, né? Porque registrar a patente num país já não é barato, né? Fazer o registro em vários países, ainda por cima manter, fica bem mais caro. Mas assim, não existe esse órgão internacional que garante o direito a uma patente de uma pessoa em qualquer lugar do mundo. É isso aí.
né? Você Caramba. faz, a pessoa pode se utilizar de um mecanismo ao qual você vai fazer o pedido inicial ali, e aí dali vai ter que distribuir para todos os países que você quer, e nesses países cada um vai fazer a sua análise específica. Então, né, não é fácil, é como o Paulo falou, e não é barato, né, Paulo? Não é barato. Enfim. Bem, aqui até saindo um pouquinho das perguntas, eu trabalhei por muitos anos no setor aeroespacial. No setor aeroespacial não tem muita patente, tem muita inovação. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês esse negócio, ou seja, até quando realmente vale a pena fazer uma patente, ou até quando é melhor eu tomar uma decisão, não vou patentear isso, vou deixar isso em segredo. Eu queria escutar um pouquinho a opinião de vocês sobre esse assunto. A patente, a partir do momento que você faz o registro e depois do período inicial ela é publicada, a solicitação do registro é publicada, o documento de solicitação de registro da patente é um documento descritivo. Ele vai descrever toda a técnica que você está imbuindo naquele produto que você desenvolveu. Tá? Então, Coca-Cola não tem patente da famosa fórmula deles. Por quê? Porque ela não quer que ninguém saiba, está ali, está protegido. E é o que acontece no ramo aeroespacial. Qualquer diferença, qualquer diferencial envolve você colocar um aparelho no ar com um consumo muito menor de combustível. E você não quer que seu adversário tenha essa mesma técnica. Então, e a patente, como o Rodrigo disse, são 20 anos de validade. Depois é domínio público. Se eu tenho a ideia, se eu tenho a noção, a aviação, você trabalhou em projetos, você sabe muito bem que um projeto de um avião, um projeto de um motor, ele não se faz em um ano, Ficam anos e anos, aí projeto de um avião começa hoje, ele vai voar daqui 10 anos, 12 anos. Então, depois de 12 anos, ele vai ficar mais o quê? Mais 30, 40 anos no ar. Então, a patente não vai proteger esse aparelho. Porque depois de 15 anos, 20 anos, acabou a patente, qualquer um pode fazer igual. Então, eles vão direcionar para o segredo industrial, justamente para evitar que outros tenham condição de trabalhar da mesma forma. No ramo militar, isso é muito comum também. Na indústria militar, isso é extremamente comum. Existe até algumas considerações aí que as Forças Armadas indicam que não se faça o pedido de patente, etc. e tal, justamente para não revelar o segredo das armas produzidas no país. E a gente sabe que hoje a gente tem uma tecnologia bastante avançada já em muita coisa que está sendo produzida aí na região. E não vai rolar patente mesmo. Por quê? Porque senão você abre para todo mundo. É o que a gente costuma falar. Para o pessoal, por exemplo, de engenharia mecânica, engenharia de produção, outras engenharias, pessoal de química, que está fazendo uma graduação, que está fazendo um documental fantástico para embasamento de TCC, é solicitação de registro de patente. Putz, eu estou fazendo um troço aqui, eu tenho uma dúvida, não estou conseguindo achar um artigo científico. Vai lá na base de patentes, de repente tem. Tá? E lá está todo descritivo. É exigência para que você consiga obter a sua patente. Aí o Rodrigo pode falar até o número da lei direitinho, o número do artigo, que qualquer pessoa tecnicamente capacitada que pegue um documento de registro de patente seja capaz de reproduzir o invento. Então, isso é lei. Então, é muito claro a abertura da ideia que um documento de registro de patente dá. Porque a proposta é que você fique protegido para comercializar aquilo ali em função da patente que talvez seja ou não concedida a você.
Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Não, só o que você falou, isso é um requisito chamado suficiência descritiva, ou seja, para você poder obter a patente, um dos requisitos é você descrevê-la suficientemente a ponto de que um técnico no assunto possa eventualmente copiar. Aí tem muita gente que pergunta, pô, mas a patente não é exclusividade? Tudo bem, só que a pessoa tem o direito de estudá-la, né? Tem o direito de secá-la ali, estudar e melhorá-la, ou tirar uma ideia dali, mudar, e a hora que expirar o prazo, copiá-la. Então, na verdade, gente, a carta patente, ela é uma troca com o governo. Governo, estou aqui liberando como é feito aqui o meu produto, o meu desenvolvimento, a minha criação. Governo, beleza, te dou em troca, vou ver se tem os requisitos, te dou em troca 20 ou 15 anos, e passado isso, isso vai ser liberado para qualquer um pegar essa receita de bolo e te copiar. Ou seja, é algo que aí o Paulo pode falar até melhor do que eu, é algo que tem um conteúdo até econômico, né? Para o desenvolvimento do próprio país. Sim, é uma maneira de proteger uma empresa do gasto que ela teve para criar aquele produto, né? Então, quando você compra um produto novo, né, novo modelo, você está pagando, o preço dele é mais alto, porque você está pagando por duas coisas, pelo produto em si e pelo custo de desenvolvimento daquele novo produto. Então, a empresa que criou esse produto, ela tem aí o prazo de 15 a 20 anos, para ser ressarcida desses custos. Depois disso, o preço cai porque a pessoa está comprando só o produto, o custo de produzi-lo, né? O custo de criar aquele produto, ele já foi embora, porque essa exclusividade já caiu. Muito legal. E agora uma pergunta aí que não quer calar de muitos, assim, quanto que custa, né, na média aí, manter uma patente, dar uma entrada? Eu sei que cada país deve variar, mas em média, quanto que tem que desembolsar de marcas e outros exemplos que vocês podem dar aí para quem está interessado já se preparar o orçamento? Bom, vamos falar mais ou menos daqui, tá? O INPI tem as taxas de retribuição específica dele. A pessoa pode entrar no site, ela vai ver as taxas ali. Tá? A taxa para você fazer um depósito de pedido de marca é R$ 355. Essa taxa ela tem um desconto de 60% se o requerente, se o titular for pessoa física, mas vejam bem, não é qualquer pessoa física que pode fazer pedido. O cara está pedindo algo na fabricação, e a especificação é a fabricação de um determinado produto. Ele tem autorização para fabricar aquilo. Ele exerce aquela atividade lícita e efetivamente, porque ele clica num quadradinho lá falando que ele exerce lícita e efetivamente. Para quê? Para evitar, gente, que, por exemplo, eu supondo que seja um sujeito muito criativo, começo a inventar 1 milhão de nomes e vou pedindo 1 milhão de marcas lá e impeço os outros de se utilizarem dela. Então, não pode, né? Mas tem determinadas atividades que pessoa física pode. MEI, como empresa, né? ME e EPP e associações e tal, tem esse desconto, cai para R$ 142. Então, a maioria das pessoas vai pagar R$ 142 para pedir. Depois, você pode pagar eventuais taxas no meio do processo. Se houver uma oposição terceiro, você vai se manifestar, paga uma outra taxinha lá, R$ 190, né, e tal. Se o processo passou o prazo ali, marca demora 8, 9 meses, estourando aí mais ou menos, se não tiver oposição, 8, 9 meses sai a resposta. Foi deferida e agora você tem que pagar o decênio. O decênio é 700 e alguma coisa para quem não é do Simples Nacional
E para quem é do Simples Nacional, né, ME, PP, MEI, ou pessoa física, vai pagar 298. Vale por 10 anos. Tá? Então, as taxas do INPI são essas. Eu estou falando de taxa. Agora, você vai falar, olha, eu quero contratar, eu quero consultar um profissional. Aí o profissional, cada profissional tem o seu serviço prestado. Né? Como não, um advogado tem lá sua tabela de honorários, aí você contratando profissional vai ter a tabela de lá. Mas o que eu estou dizendo é taxa. Né? Desenho industrial é mais ou menos esse preço. A patente para depositar, a pessoa física, o ME, o EPP, paga R$70 o depósito, é até mais barato. Só que é o depósito do pedido. Depois a patente, ela não tem decênio, ela tem anuidade, ela tem taxa de exame, porque a patente fica 18 meses em sigilo, aí depois é publicado. Quando é publicado, você precisa fazer um requerimento do exame, falar, olha, eu quero que se faça o exame e tal, paga uma taxinha lá de R$100 e poucos. Aí depois, enquanto está indo no exame, fica nessa fila de, normalmente, alguns anos, né, João, que você falou. Aí todo ano, depois você tem que pagar essa anuidade que, para essa pessoa física, meio, ME e tal, vai ser, salvo engano, R$118, até ela sair. Quando ela sai, aí vai mudando de valor. Vai mudando de valor. Então, a cada ano que você quer que continue a patente, que você continue tendo essa proteção, a cada ano aumenta um pouquinho. Vai chegar até R$800, R$900 mais ou menos para o penúltimo e último ano, alguma coisa assim, tá? Então, agora, na média, para pedir, não é algo que a gente pode falar que é caro, não. Tá? Já fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter que constituir um procurador e tal, aí vai ficar uma coisa mais cara. E se for por meio de PPT, no caso de patente, ou protocolo de madrinha, no caso de marca, você vai pagar as taxas, né, para fazer o pedido em francos suíços, não são taxas baratas, inclusive, e aí cai naquilo que o Paulo falou, não é mundial, ninguém está falando aqui em patente mundial. Você pede num sistema, a partir desse sistema, para você não ter que ir depois começar desde o iniciozinho ali, em todos os países que você quer, né? Você faz, né, via PPT, mas aí depois você vai indicar cada país que você quer e aí entra na fase nacional. Aí vem as taxas de cada país que você quer, né? Sem existir esse negócio de patente mundial. Então não é barato, não. Né? Sinceramente, não é algo que é muito simples. Na verdade, a patente ela existe, né, para quem vai explorar comercialmente, né? Nós temos observado aí nos últimos anos uma crescente de patentes acadêmicas, né? Fica lá no INPI registros solicitados por professores universitários que nunca foram usados, né? E aí eles reclamam que é muito caro. Claro que é muito caro, né? Eles registraram alguma coisa que não é uma inovação do ponto de vista técnico, porque ele não tem mercado, e ele reclama que tem que pagar anuidade. Eu não sei por que ele paga anuidade, se ele não tem por que ele ter exclusividade daquilo, já que não há interesse de comercializar aquele produto. Né? Então, é feito para quem vai ganhar dinheiro em cima daquilo, ou produzindo e vendendo, ou licenciando para que o outro produza e venda. E aí, considerando que se ele deixar de pagar alguma taxa, né, o INPI vai notificar, vai avisar, ó, tu vai pagar? Não vai pagar? Então tá bom. Torna-se domínio público. Vai arquivar, né? Então, na verdade, você tem que acompanhar, né? Ele avisa na RPI, né? E aí você tem que acompanhar essa RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial, né? Para saber o que está acontecendo e tal, né? E ele fala lá, ó, o prazo é tal, não pagou, meu amigo, vai arquivar. Você tem um prazinho ainda para pagar com uma multa, que é o período extraordinário, né? Mas passou, arquivado, todo mundo pode usar, todo mundo vai poder usufruir daquela sua patente, né?
Bacana, bacana. Veja que a gente precisa realmente colocar, tomar uma decisão na hora certa, né? Gastar aí um orçamento para patentear né, um projeto aí, tem que ser muito bem pensado, né? O momento certo para isso. Isso tem que realmente pensar aí como que isso vai reverter aí depois em receita para a empresa. Muito, muito bem colocado. E é isso, eu acho que é uma das questões preocupantes aqui no Brasil, eu concordo, tem muita patente universitária, né? A gente tem pouca patente, assim, comparado aí Estados Unidos, China, que está patenteando pra caramba. O Brasil tem muita pouquinha, e essas poucas ainda, eu acho que realmente tem muitas patentes estão relacionadas a patentes universitárias. E vamos ver se a gente consegue mudar o jogo aí com o NIT, né, Paulo? Sim, Fazendo sem dúvida. aí patentes comerciais. É muito Mas comum antes, nos outros países, né, que um profissional ele chegue a uma novidade e que ao invés de fazer publicação científica, ele cria a patente, mas sabendo que aquilo é um produto que ele vai explorar, né? Ele parte para o licenciamento disso. Isso é louvável e muito incentivado por nós. Agora, aquela patente que não tem razão de ser, não vai ser explorada no mercado, ela deveria ser uma ótima publicação em uma sim. pesquisa científica. Aquela que é Eu não só sei para o se Lattes, né, para o currículo. para o Lattes, para o currículo, Exato. para levar ele lá no Qualis, né? Isso. Não sei se é Qualis, mas tem lá o nível do pesquisador na CAPES. Mas é uma coisa que eu não sei se essa história é verídica, foi contada tantas vezes que eu não sei que ponto que é verídico ou não, mas aquele copo da Starbucks, aquele que protege, sabe? Aquele que ele é. Me falaram que aquilo foi patenteado e a Starbucks tem que pagar não sei se já perdeu a patente, se já venceu, mas por um tempo aí, por 20 anos, a Starbucks teve que pagar aí esse inventor que fez. Não sei se já pegaram o copo da Starbucks e vem um papelão. Sim. Falaram que aquilo foi patenteado e não é uma patente da Starbucks. Então a Starbucks teve que pagar por muito tempo aquela invenção. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Os caras inventam e já patenteiam com uma rapidez grande. Então, foi uma das coisas que eu li, que eu lembro de ter lido aí quando eu estudei patentes. Mas bacana. Fábio, agora uma pergunta. Fala um pouquinho para a gente o que é essa tal da prospecção tecnológica, como que ela pode auxiliar aí as empresas de base tecnológica? Bom, legal. A prospecção, né, existe prospecção em vários níveis, né? E ela tem justamente a ver com essa questão disso que o Paulo e o Rodrigo estavam falando exatamente agora, né? Que é você aproveitar essa sua criação, né? E identificar, né? A prospecção tecnológica, na verdade, o que é? É uma ferramenta, uma técnica que você vai aplicar de alguma forma, né? Buscando identificar, primeiro, áreas passíveis para investimento, né? Estabelecimento de planos, né? Para investimento e para desenvolvimento tecnológico. Você vai buscar boas oportunidades de investimento, né? Oportunidades para pesquisa, desenvolvimento. Então, por exemplo, uma ferramenta, na verdade, existem várias metodologias, né, para prospecção tecnológica, inclusive para nível governamental, por exemplo, para você desenvolver novas vocações tecnológicas na região, no município, no estado, etc. e tal, aonde você vai trabalhar, né? A prospecção, e nesse caso, governamental, ela pode levar 2, 3, 4 anos. Ela se trata de um planejamento estratégico aplicado a médio e longo prazo, né? Justamente para buscar identificar quais são os expertises que estão localizados naquela região, naquele município, quais são as criações que nascem naquela região, naquele município, justamente para identificar possíveis vocações.
né? Isso é importante, por exemplo, quando você vai solicitar o desenvolvimento, a criação de um polo tecnológico, a criação de um parque tecnológico, de um arranjo produtivo local, né? É você entender, é você compreender qual é a vocação tecnológica da sua região. Isso trabalha-se muito em nível governamental ou em nível de organizações, como associações industriais, associações da área de informática, etc. Associação comercial, né? A prospecção, ela também pode ser aplicada já em nível mais baixo, né? Em nível pessoal, para uma determinada indústria. Por exemplo, criou-se uma invenção dentro da Unital, tá? Paulo e mais um colega criaram um novo produto lá dentro da Unital e eles querem patentear isso aí. Mas antes de patentear, porque eles não vão ter como investir para produzir, né? Eles não vão ter como criar uma linha de produção para isso, vamos pesquisar. Vamos fazer uma prospecção e vamos identificar quais são os possíveis parceiros que eu tenho no Brasil que possam produzir essa minha criação. Uma das melhores fontes de informação para isso é o banco de patentes, porque ali dentro você consegue, com pesquisas, identificar todo mundo que trabalha ou que solicitou registros de patente naquela área. Então, você tem condições de achar parceiros, de buscar parceiros, né, para quem vender a sua patente. Opa, eu tenho um possível parceiro aqui, né, eu tenho vários possíveis parceiros, eu acho que vale a pena eu fazer o pedido de patente. Aí, ou você faz o licenciamento do seu produto, né, aonde você vai ganhar os royalties, que provavelmente foi o que aconteceu no caso desse copo da Starbucks, né? Ou você vende o direito de patente, né? Você vende o direito para aquele cara que vai produzir, né? Que também acontece bastante. E o caminho inverso também é possível, né? Você tem uma empresa, por exemplo, que está sempre prospectando, sempre buscando novas criações, né, na área dela. Tem uma criação aqui, tem alguém que desenvolveu um produto bastante interessante para a gente. Tá no mercado? Putz, está no mercado, mas está muito regional, ele não vai conseguir sair dali. Vamos lá e compra. Vamos oferecer, de repente a gente vai lá e oferece uma grana e consegue comprar esse produto e a gente produz, consegue comprar esse direito de produção ou paga royalty para a pessoa e a gente começa a produzir e comercializar isso em escala nacional, por exemplo. Então, uma ferramenta muito importante, né, para a prospecção é justamente a busca em bases de patentes. Não é algo trivial, não é algo simples que você senta na frente do computador, vou fazer busca em bases de patentes, né, e sai fazendo busca. Não é algo tão simples. Existem estratégias, existem técnicas que você pode aplicar. Você tem que conhecer muito bem o que é uma patente, você tem que conhecer muito bem um documento de patente, a estrutura de um documento de patente, porque tem muita informação ali dentro, né? Não é simplesmente aquela informação técnica, meramente. Tem muita informação ali dentro que pode te levar a muitos outros documentos posteriormente, documentos de outros países, etc. e tal. Então, a gente brinca, uma boa busca numa base, ela pode levar aí muitas horas de serviço, tá? Mesmo que seja uma busca não profissional, ela pode levar muitas horas de serviço. Porque não é simples, não é trivial, não adianta você fazer num país só, né? Mas, assim, a prospecção em si, né, ela é muito mais do que isso, né? A ideia é justamente, né, assim, e isso é algo que os governos não realizam,
pelo menos aqui no Brasil. Os governos brasileiros dificilmente realizam prospecção tecnológica de forma adequada, né, buscando entender, né, o que é o seu ambiente, né? A ideia é que a prospecção tecnológica, quando aplicada adequadamente em um ambiente municipal, por exemplo, ela permita você pensar, debater e modelar o futuro da sua região, né? Formar novos, novas vocações. E a gente está precisando muito disso, né? Ainda mais hoje em dia, né? A gente está precisando muito disso, formar vocações para as nossas regiões. É muito comum que a gente vê que na região de Lins, por exemplo, qual a vocação? Carne e cana. Tem uma ou outra indústria? Tem. Mas o foco é carne e cana, né? E há muito tempo debate-se para que isso deixe de ser uma realidade, para que novas vocações surjam, né? Para que o município possa crescer, para que a região possa crescer, tanto em nível social quanto em nível econômico. Então, isso é bastante importante. Então, esse é um assunto, na verdade, vai longe, né? Mas é um assunto bastante interessante que os governos deveriam discutir um pouquinho mais, né? Na minha concepção, os governos, as cabeças pensantes, né? E aí fica a proposta para a cabeça pensante do HIT, discutir um pouco mais isso também, né? É bastante importante isso para a gente. Eu já aproveito esse gancho e já passo para o Paulo. Paulo, o NIT ele vai dar esse suporte, esse apoio para essa busca. A gente sabe que essas bases, as melhores bancos de dados, eles não são gratuitos, né? E algumas universidades têm esses bancos de dados, mas não é no dia a dia das startups, elas não têm acesso aí a esse banco de dados de patentes. O NIT vai dar algum suporte assim de busca, de auxílio, de ter talvez software ou banco de dados para poder fazer essas buscas? Atualmente nós damos o auxílio, mas para as bases gratuitas, né? Uhum. A assinatura de um programa típico desse que faz um rastreio tecnológico mais fácil, né, e mais rápido, ela é bem acima do nosso orçamento. Ela está na faixa de 45 a 50 mil reais por ano. Não é. Nós precisaríamos ter um volume muito grande de pesquisas tecnológicas para justificar isso no nosso orçamento, né? Falando de um sistema, né? Agora, eu queria complementar rapidamente uma coisa que o Fábio falou do ponto de vista econômico, Fábio, também, que os investidores usam bastante, né, essas buscas em base de patentes para nortear investimentos futuros. Tá? É uma lógica econômica que é o seguinte: se eu vou pesquisar um determinado setor e eu percebo que vem crescendo o número de depósitos de patentes, eu sei que esse é um setor que deve ter um ganho de mercado muito grande daqui a 4 anos. Normalmente é esse prazo em que a gente usa, né? Se tem uma aceleração do depósito de patentes no setor, é porque a indústria vai expandir aquele setor daqui a uns 4 anos. Por outro lado, quando a gente olha um setor em que ele vem decaindo o depósito de patentes, a gente já sabe que é uma atividade econômica que vai ficar estagnada ou até que ela vai reduzir. Para dar um exemplo, será que a indústria brasileira vai começar a produzir carro elétrico? Eu diria que sim, porque quando a gente olha para as bases, existe um crescente acúmulo de patentes nessa área, né? Patentes vinculadas, ligadas à produção de carros elétricos. Então, se as empresas estão depositando isso no Brasil, é porque elas vão começar a produzir. É claro que essa é uma possibilidade, mas tem muitos usos, né? A questão da prospecção tecnológica, por isso tantas abordagens diferentes. Bacana. Bem, a gente já está indo aí no fim da nossa live de hoje, desse webinar importante sobre propriedade intelectual. Só gostaria de firmar aqui que sim, o HIT vai fazer essa parte, viu, Fábio? A gente, inclusive, conta aí com a expertise de vocês para a gente auxiliar aqui as startups residentes a fazer, então, esse levantamento e até como
ferramenta estratégica para o HIT, de como que está aí o cenário, né, de desenvolvimento tecnológico dos projetos que vão estar aqui junto com a gente precisa, sem dúvida, fazer isso. Isso daí eu acho que é uma ferramenta estratégica, né, de tomada de decisão e de encontrar também potenciais parceiros, como que você falou, né? Então, talvez a gente tenha grupos aqui muito próximos de nós que estão desenvolvendo aí coisas parecidas e, por que não, pensar aí de uma forma mais cooperativa de trabalharmos juntos. Então, concordo com você e conte comigo, né? Como aqui gestora de inovação, eu tenho que fazer muito disso, me aproximar muito dessas ferramentas para poder auxiliar aí e impulsionar, né, a inovação. Bem, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu vou deixar para vocês fazerem um encerramento, né? Então cada um, né, pode aí seguir a sequência que vocês quiserem, mas cada um aí faz o encerramento, fique à vontade de dizer seus dizeres, e já aproveito para convidar o Rodrigo, o Fábio, para quando acabar essa pandemia, vir nos visitar, e eu tenho certeza, gente, que já fica o convite, eles logo, logo vão ter que estar aqui conosco, dando aí alguma palestra, fazendo aí algum evento, porque é muito conhecimento, a gente tem que, de alguma forma, trazer eles para cá, para passar um pouco de conhecimento mais próximo aí com os nossos residentes, tá? Então, muito obrigada mais uma vez, e eu deixo aí a palavra para vocês, para a gente fazer o encerramento aí da nossa live. Bom, eu que agradeço, Joana, o convite, né, a parceria dos amigos aí. Paulão, já vai pondo vinho no gelo para a gente, tá? Na verdade, né, isso que a gente abordou aqui hoje foi uma gotinha num oceano. Esse é um tema muito amplo, tem muita coisa a ser debatida, muita coisa a ser conversada. Na verdade, isso aqui é uma provocação, né? Eu aconselho, né, aos interessados em qualquer uma das áreas de propriedade intelectual, ou mais focada a propriedade industrial, dá uma passeada pelo site do INPI, www.inpi.gov.br. Tem muito material de estudo lá dentro, mas muita coisa, muita cartilha, muita apostila, muito material legal mesmo, que dá para você estudar e aprender um pouco mais sobre propriedade intelectual, né, e propriedade industrial, sem precisar ficar estudando lei, né? Porque a lei a gente deixa para o Rodrigão, que é advogado, né? Eu e o Paulo somos leigos em legislação. Às vezes a gente lê uma lei e fala: que diabos esse maluco está querendo dizer? E o material do INPI tem um linguajar muito acadêmico, muito pedagógico. E é bem legal, tá? Então eu aconselho que vocês deem uma fuçadinha por lá, deem uma passeada, aprendam um pouco mais, porque você, futuro empreendedor ou que já é empreendedor, você só vai ganhar, né, conhecendo um pouco mais sobre as formas de você proteger, né, de você abarcar aí o teu produto, o teu serviço. Então, agradeço mais uma vez, Joana. Muito obrigado a todos, obrigado aí aos parceiros. Eu também agradeço aí a Joana pelo convite, né? Estar aqui com o pessoal do HIT é sempre um enorme prazer, e dividir aí o espaço com os colegas da Inova, amigos aí de tantos cursos e de tantas capacitações e de tantos bate-papos que nós já tivemos, né? Sempre muito bom. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas aqui da região: quem tem uma ideia empreendedora, quem tem uma ideia inovadora, deve buscar aí o apoio do HIT, ou do NIT, ou da assessoria Inova, ou até mesmo cursar a escola de inovadores, para que não corra o risco, né, de começar com uma ideia nova, que ele acha que é nova, avançar nisso
e um pouquinho mais à frente descobri que a ideia dele já foi registrada por alguém, né? É uma pena que alguém chegue no final de um curso, tenha um projeto muito legal e que ele não vai poder explorar, porque infelizmente ele teve a mesma ideia que outra pessoa teve e essa outra pessoa registrou antes. Então essa busca por novas tecnologias, ela deve fazer parte aí do cotidiano de todo mundo que quer trabalhar com inovação e com marcas também, tá? Eu mesmo confesso que eu já tive uma ideia de uma marca assim à noite que me soou assim muito legal. Eu comentei com o Rodrigo fez uma busca e ele descobriu, olha, a sua ideia é muito boa, tem 28 pessoas brigando por esse nome. Ou seja, eu achei que era inovador e eu fui o 29º, né? Então, sempre usem a prospecção tecnológica e nos consultem. Nós estamos à disposição aí da sociedade, tanto dentro da Universidade de Taubaté quanto dentro da Inova Centro Paulo Açúcar. É isso aí, pessoal. Bom, eu quero agradecer também mais uma vez o convite, né? É sempre, quer dizer, eu conheci a Joana por meio dos meus colegas, né? É sempre um prazer estar com eles e com certeza também sempre será quando podermos fazer novamente um webinar ou estarmos aí, né? O recado é esse dos colegas, né? Nós temos que fazer aí sempre pensar o lado estratégico e também esse lado formal, né, da estrutura, da legalidade, etc. Como o Fábio disse, o INPI tem uma linguagem bacana, né, dá para a gente aprender algumas coisas lá, né? Só hoje que ele está com um problema lá, ele está fora do ar, às vezes se alguém está entrando aí agora, segura um pouquinho, tá? O INPI ele tá inserindo agora no sistema a cotitularidade de marcas. Marcas agora poderão ter 2 titulares, né? 2 ou mais. Isso é bem bacana, que não podia. Mas logo, logo ele volta aí ao ar e você vai lá, tem os guias, tá? Tem um sistema chamado Minha Primeira Patente, muito legal, né? E bola para frente, né? Conhecimento, desenvolvimento e inovação. Agradeço muito. Muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço esse riquíssimo conhecimento, essa gotinha do oceano, que nem o Fábio disse, mas a gente começou, né? Então, vamos ter, sim, com certeza, muitas outras oportunidades. E não esqueçam aí, como o próprio Paulo falou, está com dúvida, nos procura, que é portas abertas e inovação aberta, então, todos juntos aí em prol da inovação no país. Muito obrigada mais uma vez, e estamos juntos. E até a próxima aí a todos, até a próxima live. E não esqueça, amanhã, então, para os interessados, sai o grande aí, a lista do resultado dos novos residentes do HIT.